Olá, pessoal! Salve família! Começando mais um vídeo aqui no canal. Aproveitando que a gente está voltando de um passeio, a gente foi visitar um shopping, né? Que a gente já veio uma vez e voltamos aqui de novo, que é o mais próximo que tem a loja, essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, H&M. Tem essa loja onde a gente encontra roupas do Sonic, né? Que o Bernardo gosta do Sonic. E aqui no Japão, por incrível que pareça, onde foi criado o Sonic, não tem. Agora abriu uma loja lá em Tóquio, né? A gente já Que é foi uma lá. loja da SEGA. E aí só lá, pelo menos assim, no geral que a gente já andou por aqui, só lá que tem produtos do Sonic, né? E nessa loja que a gente foi hoje. Mas o B não deu sorte. Também não encontramos nada. A única coisa que a gente encontrou do Sonic, no tamanho dele, foi meias. Foram meias. Então a gente pegou esse packzinho com 5 pares de meias e ainda estava na promoção. E era a única coisa que tinha do tamanho dele. Bom, e aí, como a gente está voltando, tem um tempinho para chegar em casa, a gente queria bater um papo e falar um pouquinho sobre a nossa vinda para cá, né? O que fez a gente tomar a decisão de vir para cá e vamos conversando um pouco. Bom, então eu vou começar falando que a gente casou em 2012, o B ali. E desde então, desde que a gente casou, eu sempre tive a vontade de vir para cá. Só que o Diego, ele veio quando criança, né? E aí ele já sabia como funcionava, mais ou menos, né? Lógico que era uma visão diferente, né? Porque ele veio criança, mas ele já tinha uma ideia de como que era aqui. E aí ele não tinha interesse, intenção de vir para cá. E aí, depois de muitos anos, 7 anos mais ou menos, não, mais, né? 12 anos. 12 anos depois, e assim, por mim, ele já sabia. A hora que ele decidisse, eu viria. E aí ele tomou a decisão de vir. E uma das coisas que motivou a gente a tomar a decisão, né, de vir para cá é a segurança, lógico, Em né, primeiro lugar. em primeiro lugar. Uma vida E melhor pra gente proporcionar pro Bernardo. isso. E também a gente viu que lá no Brasil, por mais que a gente trabalhasse, né, seria muito mais difícil e muito mais demorado para a gente conseguir conquistar algo a mais do que a gente já tinha, né? Que a gente já tinha a nossa casa, não pagava aluguel, mas a gente queria algo independente, né? Algo que realmente fosse 100% nosso. Porque, para quem não sabe, a gente construiu a nossa casa, mas a gente construiu a nossa casa no quintal, no terreno da minha mãe. E então acaba que não é 100% nosso, né? Então era uma coisa, era um desejo nosso, mas a gente chegou num ponto que a gente não via, não tinha uma perspectiva de melhora, né? E então a gente acabou optando por vir para cá, né? Que tinha essa opção. E vários outros fatores que, tipo, a gente trabalha. Hoje a gente tem uma visão assim. Aqui no Brasil, agora a gente que tem 2 anos aqui, a gente já tá, tipo, tem outra visão. A gente vê que no Brasil você trabalha, paga as contas. E só. Aqui a gente trabalha, paga as contas, a gente consegue guardar um pouquinho de dinheiro, a gente consegue levar uma vida Mais mais tranquila, né? tranquila. A gente paga, que nem no Brasil a gente pagava a escola do Bernardo, aqui a gente também paga, não é barato, mas tipo assim, a gente paga sossegado. Agora no Brasil não, no Brasil a gente pagava a Bem escola, apertado, era bem mais apertado, né?
Então, tipo, tudo isso é uma coisa que é as coisas que o Japão proporciona. Então eu tive Salo. o estalo de vir pra cá sozinho, tipo, trabalhando, eu tava sozinho. Pra quem não sabe, eu era caminhoneiro no Brasil. Tava na estrada e do nada me deu vontade de vir. Eu falei, eu vou e E aí, você já entrou em contato com algumas agências, com né? várias agências. E ó, pra quem. Isso não é nem merchan, não, hein? Eu não ganho nada com isso. Mas a gente veio pela HBN. Meu, Quem tiver interesse, né, de vir para cá, for descendente ou casado com descendente, né? meu, Lembrando disso, eles são muito é, top. são de confiança, Pode ligar assim, lá, pode procurar a Meire, porque, entrar meu, em contato, porque assim, a gente assina embaixo, nós não tivemos nenhum problema com eles. Tudo que foi dito lá no Brasil, a gente chegou aqui, foi tudo certinho. E assim, a gente teve o suporte quando a gente precisou, em todos os momentos, né, que a gente estava no Brasil. Então foi muito bom e para quem quiser, entre em contato com a gente passa o contato direto da pessoa que nos ajudou com toda a documentação, né? Porque é uma caralhada de documento, né? Mas com essa indicação vale a pena. Porque o Diego entrou em contato com com várias. vários e o tratamento não É que foi nada assim, legal. é que assim, toda, toda agência que eu liguei, pelo menos, eles queriam forçar a gente a vir financiado para cá. E como a gente não queria vir tipo, com Com dívida, dívida. a gente veio com tudo pago e tudo mais. E Aí eles já colocam muitos empecilhos, porque é onde a agência lucra, né? Porque eles têm interesse mais em pessoas que vão financiadas, porque aí paga o valor que eles cobram e, e querendo ou não, a pessoa fica, como se diz, amarrado. amarrado com eles, né? E a gente não queria isso, não por questão de ficar amarrado, mas por questão de não poder, não vir com dívida, né? Porque essa era uma preocupação nossa, né? Ainda mais vir com filho é bem complicado. De você vir com uma dívida alta, Alto. porque realmente é uma dívida muito alta. E para quem tá começando também, E porque a gente, meu, a gente até tá assistindo o canal de um casal que veio, que chegaram agora, eles já viveram muito tempo aqui no Japão, e eles falam que largar o Brasil para vir para cá, meu, você começa a vida do zero. A gente chegou dentro do. a vida em malas. A gente teve ajuda da mãe da nossa amiga, que a gente ficou 20 dias na casa dela. Mas se fosse pra gente chegar e entrar direto numa casa, a gente não ia ter nada, 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 não ia ter nada, nada. Nenhuma cama, nenhum colchão, né? Digamos assim, pra Então, dormir. a gente vê esse casal que a gente assiste ele, sabe, No no YouTube. YouTube, meu, eles falam a realidade, que, tipo, você chega aqui com nada. E é isso que a gente quer trazer aqui, né, pro nosso canal. A realidade de como o imigrante vem para cá, como a gente veio. Tem gente que vem com dívida. E aí é muito mais difícil. A gente se planejou para não vir com essa dívida, já vir com as passagens pagas por conta, assim, de ter um filho pequeno. A gente sabe que criança vê as coisas, acaba pedindo, né? É natural, é normal. Então a gente não queria que o nosso filho passasse por coisas que Que a que a gente não gente podia proporcionar no Brasil. não passa. Exatamente. Então, assim, a gente fez de tudo para não passar perrengue. Então, assim, a partir do momento que porque a decisão, ele tomou a decisão, não, a gente vai embora. Ele chegou em casa e só me comunicou. Eu tinha acabado de chegar do trabalho,
Na sequência ele chegou também, e aí ele falou, ó, eu decidi que a gente vai para o Japão, já entrei em contato com tais agências, já peguei as informações necessárias e tal. E aí eu só falei, é sério, é sério, é verdade, porque se realmente essa for a sua decisão, porque a minha já era, né, já estava ok, eu vou começar a vender as coisas de casa, porque a gente precisava levantar um dinheiro para vir para cá, tanto para pagar passagem quanto para viver nos primeiros meses, né? Porque quando você começa a trabalhar na fábrica aqui, você começa a trabalhar e só recebe É que daqui aqui 40 o dias? fechamento do mês é no dia 30, só que o pagamento geralmente é tipo no dia 20 ou no dia 15 do outro mês. Então você passa tipo 45 dias, Sem 50 dias sem grana, receber. Então você tem que se planejar. se planejar, tipo, Porque que nem no nosso caso, a gente chegou aqui no dia 21 de a gente março. demorou para começar a E a trabalhar. gente, estava programado para a gente começar a trabalhar só no dia 15 de abril. Então já tem essa janela de tempo, né? Que a gente tinha que ter esse planejamento. E aí a gente começou a trabalhar no dia 15 de Abril abril, para receber no dia só 20 que a de gente maio. só trabalhou por 10 dias, É porque verdade. aqui tem 3 feriados anuais. E a gente chegou bem na época próxima desse primeiro feriado que teria, né? Então a gente só trabalhou 10 dias, e aí o fechamento desse mês, que a gente começou no dia 15 de abril, seria no dia 30 de abril, e aí o pagamento só seria no dia 20 de maio. E aí, no dia 20 de maio, a gente recebeu dos 10 dias trabalhado. Então, só 10 dias que a gente trabalhou. A gente não trabalhou, 15 dias, né? Que seria, acredito que seria o normal, né? Se não fosse na época, se a gente não pegasse o feriado. Então, assim, a gente demorou bastante para receber o primeiro salário. E se a gente tivesse vindo financiado, nossa, Tá certo que, tipo, teria tá certo que passado perrengue. geralmente a empreiteira, vamos supor que nem nesse caso aí, provavelmente a empreiteira ia falar, não, pode pagar a partir do quando você tem um Ia, salário cheio. iria pular o primeiro mês, digamos assim. Porém, você ia só, tipo, empurrar para frente uma dívida que você já tinha. É, porque assim a gente, né, acaba conhecendo as pessoas, tem contato com um, contato com o outro, e assim, não é barato. Quem vem financiado é muito pesado o valor que eles cobram, né? Que geralmente as empreiteiras cobram. Então, por isso que quem tem interesse de vir para cá, é bom já começar um planejamento muito tempo antes, já começar a guardar todo o dinheirinho que conseguir guardar. Eu sei que é difícil, né? Ainda mais no Brasil, como tá, né? Mas assim, o que der para guardar, porque é o que a gente fez. A gente vendeu tudo de casa e como a gente ia gastar muito com a documentação, porque são muitos papéis, são cópias autenticadas e tudo isso vai um dinheiro. Então, assim, tudo que a gente vendia em casa era para isso, né? Era destinado para pagar documentação, a gente teve que pagar o visto, né? Que a gente dá a entrada na documentação e paga também para tirar o visto. Passaporte, que a gente teve que tirar 3 passaportes, querendo ou não, é caro. E então tem bastante gasto, né? E aí a Quem gente. trabalha, quem consegue, tipo, fazer um acerto e ser mandado embora, quem trabalha CLT no caso, né? Que nem eu não era CLT. Então, tipo, o meu era só o salário do mês para vir E só, mais e nada. só, mais nada. Agora, a Pamela trabalhava no em CLT, CLT. porém ela não conseguiu fazer acordo com eles para eles mandarem embora. Então, tipo, Então a gente teve que se virar com os recursos que a gente tinha, né? E aí foi assim, a gente foi vendendo tudo, tirando a documentação, porque também tem o prazo
para liberar o visto. No nosso caso, como a gente morava em São Paulo, a gente não precisou da entrada no certificado de elegibilidade, que geralmente é pedido para outras regiões. Eu não sei falar exatamente. Somente São Paulo, Triângulo Mineiro e Eu Minas sei Gerais, que é São Paulo, Triângulo Mineiro e alguma outra região que não precisa tirar esse certificado, de né? elegibilidade. Que esse certificado eles pedem aqui, tipo, eles dão entrada no pedido e vem aqui para o Japão, né? Então, assim, e não tem prazo. Às vezes pode ser que saia em 1, 2 meses, mas tem casos que a gente Agora, acompanha que, assim, tá demorando 1 ano para sair. Então, nesse tempo, é o tempo que você tem para se planejar, né, para guardar uma grana para tentar não vir financiado. Que eu acho que é o pior dos cenários, né, vir financiado. mas também não é um mundo dos piores também, porque, tipo, a maioria, tipo, vamos falar, 70% vem Vem financiado, gente. financiado. Isso é um fato. Isso aí Mas, é um assim, conselho de quem conseguiu, graças a Deus, vir sem financiamento e a gente não passou sufoco. e aí é isso, assim, né? A gente guardou o dinheiro da venda do nosso carro, né, lá no Brasil, para se manter aqui nesse tempo até a gente receber o primeiro salário cheio, completo, que foi o que demorou mais de quase 2 meses, né, para a gente receber um salário cheio, completo. Foi, a gente Mais ou recebeu, menos isso. a gente começou dia 15 de abril, aí recebeu o primeiro Só salário de 10 10 dias no dia 20 de maio. O primeiro salário cheio foi só em 20 de junho. Então a gente chegou em março, abril, maio, junho. Então a gente foi receber o primeiro salário cheio só em junho. 2 meses e meio, mais ou menos, depois Mas que só a que, gente tipo chegou assim, aqui. vamos falar das partes. Tem a parte ruim, que é essa, mas tem a parte boa também, que muitas das empreiteiras, você consegue pegar um adiantamento. Que nem a gente, como a gente chegou aqui dia 21 de março, e a gente só ia começar dia 15 de abril, aqui no Japão tem o arubaito, que a gente fala, que é o bico. Então a gente conseguiu pegar um arubaito nesse Acho que duas era uma semanas, acho, uma semana ou que a duas gente tinha semanas. chego aqui, a gente conseguiu fazer um arubaito, né? Que é um trabalho informal, né? Cara, Então e ajuda muito. você trabalha, vamos supor, essa semana, e você recebe na próxima semana. Então isso aí já te ajuda muito, entendeu? Já, nossa, ajudou bastante a Salvou muita gente, né? gente. Porque nesse meio tempo, o que a gente precisou fazer? Escola do Bernardo, pagar matrícula, material. Então, assim, a vida teve que continuar, teve que acontecer. Porque a gente tinha que deixar tudo arrumado, principalmente essa parte da escola do Bernardo, antes da gente começar a trabalhar. Então, a gente teve esse gasto também. A gente já sabia disso, já meio que estava no planejamento, então tudo isso entra nessa questão de já vir preparado, né? Então, assim, o que ajudou bastante foi a gente conseguir esse trabalho informal, né? Que, querendo ou não, já livrou uma continha aqui e outra ali. E também Os anjos que pelos anjos, que a gente teve na nossa vida, que foi, nossa, assim, a gente não tem nem como agradecer, assim, não faltam palavras para realmente agradecer, porque todo mundo sabe que sair do seu país e migrar é difícil, né? sozinho ainda, só nós Sozinho, três. sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. O Diego falava um pouco, entendia um pouco, mas ainda estava um pouco travado, porque muitos anos longe, não exercitava o Nihongo, né? Então ainda era um pouco incerto, né? Não sabia
muito se virar, a gente não sabia se virar muito, então assim, foi o que nos ajudou muito. Porque quando você chega aqui, você chega no aeroporto, e aí no aeroporto você já sai com um documento, né, que é o Zairocard, que fala aqui, né, que é como se fosse um CPF, é um documento que registra que você é residente do país, né? E só que no dia seguinte você precisa ir na prefeitura. E aí, lá na Não é prefeitura, só uma vez, viu, gente? você tem que registrar o endereço de onde você está morando. Você precisa abrir uma conta também, porque quando você começa a trabalhar, a empresa, a empreiteira, precisa ter uma conta para depositar o seu salário. Até mesmo na matrícula da escola do nosso filho, a gente precisa ter o documento tudo certinho. Então, assim, é bem burocrático. E se você não tiver quem apoia, quem te ajuda, é bem complicado. E também sem contar que assim, a gente não precisou ir para um apartamento de empreiteira, né? Que aí a gente ficaria mais, digamos, amarrado, né, com eles. E aí a gente ficou esses 20 dias no apartamento da mãe da nossa amiga, né? Que ela ofereceu para nós e, nossa, foi de grande ajuda. Foi, assim, Nossos amigos foram maravilhoso. buscar a gente no aeroporto também. Sim, eles foram A gente não buscar, teve que, tipo, depender da empreiteira para depender. isso também. Então, meio que a gente veio meio que independente, sabe? Então, isso daí foi uma coisa que, tipo, meio que ajudou Muito. muito, até por experiência mesmo, na experiência que a gente ganhou disso daí. É. E aí foi assim, a gente foi começando a vida assim, né? E a gente fala que, tipo, tudo tem o seu tempo certo. Se a gente tivesse vindo muito antes, poderia ser que não teria sido do jeito que foi. A gente chegou aqui com 20 dias de Japão, isso é, mano, é muito difícil. A gente conseguiu alugar um apartamento por conta. Direto com o dono. Cara, uma localização super boa, um aluguel super barato. Para quem está começando, nossa, isso Aí a é gente conseguiu muito alugar bom. num dia. 2 dias depois a gente estava com o apartamento mobiliado, tudo de doação, mas tudo de doação. Aqui, isso aqui é muito legal. Eu ouvi muita gente falando, você vai para lá, cuidado, né? Não confia nas pessoas e tal, isso, aquilo. Mas assim, eu vou contar a nossa experiência, né? Que a gente teve muita ajuda. Aqui tem muitos grupos no Facebook de brasileiros mesmo, né? Que se ajudam. Então, assim, eu joguei lá no grupo, falei, olha, sou recém-chegada, é, aluguei um apartamento, só que eu não tenho nada. Nossa, o que a gente ganhou de doação, A gente ganhou tanta muita coisa coisa que que a no gente. outro dia a gente estava doando coisas. Exato, a gente ganhou tanta coisa. Teve uma hora que, assim, eu ganhei 2 panelas de arroz, Duas duas geladeiras. geladeiras, 2 micro-ondas. Então, assim, eu não posso reclamar, a gente não pode reclamar, porque, assim, a gente, de todos os lados, a gente sempre recebeu ajuda. Então, foi muito bom, foi bem tranquilo esse nosso começo, né? O apartamento que a gente conseguiu alugar também era pequenininho, mas, assim, estava ótimo para nós três. A gente morou lá um ano, né? Um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho, acho que 1 ano e 3 meses, mais ou menos, a gente morou nesse apartamento. E, nossa, foi de grande ajuda. Pra gente que estava começando, nossa, foi maravilhoso. E era perto da fábrica, né? Como no começo a gente não tinha carta, né? Porque chega aqui, você precisa transferir a carta. Tudo isso, além de levar tempo, leva dinheiro também. Então, assim, para quem está começando, a gente foi aos poucos, né? E aí foi isso, né? A gente acredito que a gente tomou a decisão certa no momento certo. Era para ser agora, não, se tivesse sido antes, talvez não tinha dado tanta coisa certa.
né, como deu agora. Aí falando de adaptação também, meu, super tranquilo. Quem a gente tinha medo de não se adaptar foi o que se adaptou melhor, que foi o Bernardo. Pamela também, eles gostam mais do que eu. Pamela também, né, pra comida é o mais difícil aqui no Japão pra mim, que eu não como qualquer coisa, mas a Pamela come de tudo, então Bernardo, Tranquilo. onde tem um McDonald's e um Saizeria, Para ele tá tudo bem, tá tudo ótimo. agora ele mudou, gente. Agora Agora ele ele gosta gosta do de... sushi de esteira. Não do sushi, né? Mas Mas do ele frango do gosta do sushi. frango que tem lá no sushi de esteira. E aí a gente gosta do sushi. Então, une o útil ao agradável, né? Bom, e falando sobre adaptação, né? Como o Diego falou, o Bernardo se adaptou super bem. Eu também, assim, é porque como eu queria muito estar aqui, viver essa experiência, então para mim estava tudo ok, né? Eu já meio que estava preparada, porque como eu disse no primeiro vídeo que a gente publicou no canal, desde então que a gente tomou a decisão, até mesmo antes, eu tinha muito interesse, né, de como era a vida aqui, como as pessoas viviam aqui, então eu tinha muito costume de assistir muitos vídeos sobre a vivência aqui no Japão. Então, para mim, foi bem tranquilo, tirando a parte da linguagem, né? Mas isso daí é um assunto para Um outra próximo hora. vídeo, gente, porque ainda tem que... Vamos por partes, né? Mas assim, num todo, comida é tranquilo, mas o que pega, pelo menos para mim, o que pega mais aqui é questão de clima, porque aqui é muito extremo, ou é extremamente frio ou é extremamente calor. Não tem meio termo igual no Brasil, pelo menos na cidade onde a gente morava. Nós éramos de Suzano, Ribeirão Pires, Suzana, divisa, né? Sempre, né, podia fazer o calor que fosse, sempre no fim da tarde refrescava, sempre tinha aquela brisa que refrescava o calor, né? Não sei como está hoje em dia, né? 2 anos se passou, mas eu acredito que por ser o Brasil, né, ser um país tropical, essa questão de temperatura é mais tranquila, né? Diferente daqui, que é uma coisa que realmente ainda me pega. Eu ainda acho, por mais que aqui neva, eu ainda acho menos pior o frio do que o calor. Mas antes da gente vir, eu sempre falei pra ela, falei, ó, já vai pensando que o calor do Japão é pior do que o frio. Porque o calor daqui, o problema, que nem é que tudo acontece na nossa vez, né? Várias coisas acontecem na nossa vez. Ano passado, o pico do calor foi numa cidade do lado da nossa, que dá meia hora da nossa casa. Ele atingiu 43 graus, 44. Acho que foi isso. Acho que foi 43 graus, se eu não me engano, se não foi mais. E a Só que o sensação problema térmica do é muito Japão maior. é que no frio, já tá um frio, bate um vento Muito. pra gelar Por sinal. mais. Muito bem. Mas no calor, é só calor, não tem uma Não tem uma brisa. brisinha de vento. O que tem de vento no inverno, no calor, Não tem não nada. tem nada, nada, nada. É parado, é assim, é aquele mormaço. É como se fosse, você vai descer pra praia e você sente aquele mormaço, aquela sauna. Comparado, é bem parecido. Só que assim, é o tempo todo. Dia e noite, noite e dia. Por isso que no Japão, vamos falar, a gente tá no nosso Segundo verão? terceiro, quarto carro. Não, do carro terceiro. A gente tá no terceiro carro nosso, só que nesse meio tempo a gente teve que ficar com 2 alugados. Todos ar-condicionado.
Os mesmos mais antigos, outros mais novinhos. Então, no Japão, é obrigatório você ter ar-condicionado tanto no carro em casa, quanto em principalmente. casa. Ar-condicionado Não é não luxo é aqui no artigo de Japão. luxo, como, né, no Brasil. No Brasil, pelo menos assim, eu nunca tive um ar-condicionado na minha casa, né? Porque não é um ventilador já dá conta do recado. Agora aqui, O ventilador um piora, ventilador e porque ele nada, vai te mandar o ar quente para você. não adianta. E aqui, assim, no Brasil, eu sempre fui muito de, assim, eu tô em casa, eu adoro abrir a casa, deixar a casa iluminada do dia, mesmo que não esteja sol, mas a claridade do dia, né? Deixar a janela aberta, amo, sempre amei. Só que aqui eu aprendi que não tem como você deixar. No inverno, óbvio, porque tá frio, mas no verão, não, se você abrir a janela, às vezes você não precisa nem abrir a janela, só de você abrir a cortina, triplica o calor dentro de casa. Então você tem que viver como se fosse numa caverna. Você não pode abrir cortina, muito menos a janela, e só viver no ar-condicionado. Agora a gente está No na época começo. de chuvas. Então, agora a gente está no comecinho, hoje é dia 5 de julho, né? E agora é época de chuvas. Então, tá chovendo direto. Hoje, inclusive, tá um dia chuvoso, né? E, assim, depois que passa essa época de chuvas, é onde vem o calor com força. E aí você só pode sair para lugares onde tem ar-condicionado, porque você não aguenta, não aguenta. Tanto que, assim, a gente está aqui no ar-condicionado no carro. A gente vai descer do carro, a hora que você desce do carro, na hora, a lente do óculos embaça, é instantâneo, de tão quente que é lá fora. É só realmente quem conhece aqui ou quem já veio para cá para ter uma noção do que eu tô falando, porque é surreal o calor daqui. Eu nunca senti um calor tão quente quanto o calor daqui. Ele sempre me falou, mas a pessoa falar e você passar por aquilo é diferente. Por isso que a gente fala, a gente criou uma teoria depois que a gente veio pro Japão, que é todo ser humano tem que ter a oportunidade de passar pelo menos 15 dias aqui no Japão. Ter essa experiência. Porque é uma coisa que vai mudar a vida da pessoa, você vai virar um ser humano melhor, você vai Em todos aprender os sentidos. coisas que, tipo, só que era legal passar 7 dias e meio no verão e 7 dias e meio no inverno para saber como que é as duas estações. Porque é impressionante. Ou é 8 ou é 80. O legal daqui do Japão é que o legal daqui do Japão é que o clima, a gente vê a estação real. Meu, você pega no verão, é aquele calor infernal. Primavera é a coisa mais linda que tem de se ver. Meu, Sakuras, de tudo quanto é tipo. tudo que você imagina de flor é tudo colorido, é o Japão inteiro colorido. Aí você cata o inverno. Inverno vem que vem daquele jeito, bagulho, meu. Desce neve. Outono. Ó, onde a gente mora não neva tanto. Aqui, Mas esse teve ano nevou acho que 2 dias, Só né? que como a gente falou na nossa vez, sempre dá. A gente é sorteado. No primeiro ano da gente aqui, no primeiro dia da primavera nevou. Cara, um Verdade. fato, foi um negócio raro. E nevou Inédito. muito, não nevou pouco. Que eu acordei, a gente dormiu garoando, eu acordei quando eu abri a janela da sala para olhar como é que tava para ir trabalhar, Tudo branco. tudo branco. Se eu tiver foto, eu vou colocar aqui uma foto de como tava. E o outono é outra maravilha. Nossa. Também, que, meu, eu acho que chega a ser mais bonito do que a primavera. É uma das estações mais bonitas, porque aqui tem bastante vegetação, né? E aí você vê a diferença, assim, você vê as folhas ficando vermelhinhas, amarela, vermelha, marrom, até a cair. coisa mais linda. Aí quando ela começa a cair, aí as árvores ficam todas peladinhas, assim, aí é quando vem o inverno, né? Mas você vê realmente a troca de estação é bem certinha. No Brasil, pelo menos
né, a região que a gente morava, a gente não via isso. No mesmo dia a gente tinha as quatro estações, né? Então a gente saía de casa de blusa, no meio do dia tava aquele calor infernal, tinha que tirar, carregar no braço e, né, assim por diante. Então aqui não, aqui você é tudo certinho. A previsão do tempo também, a gente É difícil consegue, errar. é difícil errar, a gente consegue ver, tal dia vai chover o dia inteiro, e realmente chove o dia inteiro. Então a gente consegue se Se prevenir, programar. se programar antes, né? E o legal daqui também é que o pessoal se adapta, né? Na época de calor, aqui tem muito parque, bastante parque Público. aberto, né? Público. Assim, isso. E assim, o pessoal leva as crianças para brincar. E aí, na época de verão, tem alguns parques que tem umas partes molhadas, né? Então tem alguns riozinhos artificiais que eles fazem com, como fala? Chafariz. Chafariz. E aí eles deixam, na época do verão, ligado, né, essas partes com água, justamente por conta do calor, né? E, e aí é onde a gente consegue se refrescar um pouco, né? E não ficar só trancado, né? Ou só trancado dentro de casa, com ar-condicionado, no carro ou no Shopping, shopping, mercado. porque realmente, como o calor é muito forte, não dá para você ficar muito exposto, né? A não ser que você vai para esses parques que tem esse entretenimento com água, né? E aí dá para levar, né, as crianças. E o que é legal também é que é tudo gratuito. Então você não paga nada, você só simplesmente você chega lá no parque, estaciona o carro e aproveita o dia. E aqui o pessoal tem bastante costume de acampar, né, no verão, então, e aqui o pessoal acampa real de verdade, assim, não é um acampamento Amador não. amador, não é. O B quer falar. Fala aqui pertinho pra eu ouvir. Ah, você tá com cinto, né? Quando é dia de chuva, pode ir num parque que dá pra ir num parque que é todo coberto. Ah, sim, Ah, E aqui eu não sei como fala. É playground. como se fosse um playground, não sei falar inglês, Só que é. mas ele Esse é pago. é pago, né? Você paga um valor e é por hora, Só né? que, tipo assim, Mas é é uma o coisa. parque. Mas é uma coisa que, tipo assim, É você acessível. paga, mas é muito acessível. É acessível. Tipo, você vai pagar, vamos supor assim, vai, 1.000 ienes, que Vai, vai menos dar de em uma hora torno, trabalhada. que vai dar em torno de 30 e poucos reais e, tipo, acho que é 2 horas, não é? 2 horas É e uma meia. hora. É uma É hora? por hora. Lá é por hora. Então é uma coisa que, tipo, você vai pagar, mas você consegue pagar de boa. E assim, tem o tempo fracionado, mas tem, tipo, o passaporte para você ficar o dia todo, né? Que aí você tem passe livre. Você tem E, passe livre. tipo, Se não, aí pegar. é pouca coisa a mais do que esses 1.000 ienes, sabe? Mas é uma coisa que, tipo, muito acessível. Ainda assim, E tudo é tudo aqui, com né? manutenção feita, não é aquele negócio Tudo meia bem boca. limpinho, higienizado, assim, bem, e nada quebrado. E a cultura deles é totalmente diferente, porque, meu, se uma criança tá tossindo, se eles não tiram de lá, ele já leva com máscara para não ter perigo de infectar as outras. Meu, é sensacional. E sem contar que é climatizado. E esses lugares são feitos justamente para isso, porque como o frio é extremo e o calor também, para as crianças terem um convívio entre elas também, além do ambiente escolar, né? Eles têm essas alternativas, porque aí, né, lá as crianças conseguem interagir entre si, conseguem também brincar com vários brinquedos diferentes e saem um pouco de casa, né? De alguma forma, por mais que esteja em um ambiente fechado, mas é um ambiente diferente, né? Então acaba que, como aqui as escolas
japonesas têm um longo período de férias escolar, né? Então precisa ter essas alternativas. É isso, família. Ó, eu acho Bom, que o vídeo tá ficando meio longo. a gente Se a contou gente bastante. se a gente vê que tá muito longo, aí eu vou dividir no meio e faço em 2 vídeos, mas aí a gente posta um pouquinho mais rápido, porque a gente tá querendo postar um vídeo por semana. Mas dependendo de como esse vídeo aqui na hora de eu editar ele do jeito que vai ficar, se ficar muito longo para não ficar chato para vocês, aí a gente divide ele em 2 e solta tipo um no começo da semana, um mais no meio da semana, E a para não gente ainda vai ficar estar se adaptando, edição, a gente ainda está é, tentando entender como funciona, que é, eu acho que é a parte mais difícil, né? E também, né, a gente se soltar um pouco mais para ir falando melhor, né, de uma forma menos travada, e a gente mas espera de vai dar vocês certo. também. Curte, comenta, Compartilha com os compartilha, familiares para se salvar, ajudar inscreva nós. para não perder os vídeos. Hoje foi só um bate-papo, né? A gente não mostrou nada, Mas ó, a mas gente tem a meu gente tem muito bastante coisa para conteúdo para jogar aí mostrar. para vocês. E, tipo, como a gente já queria, então a gente já tem umas gravações feitas pra. Que aí já é coisa, já não é esse bate-papo, é mais os E passeios que a gente faz, tipo, é, curiosidades. E outras, se vocês tiverem. Como fala? Tiverem alguma ideias ideias. ou curiosidade de alguma coisa, né? Coloca aqui nos comentários para a gente saber, né? Às vezes vocês têm curiosidade de saber como funciona alguma coisa e a gente pode gravar, né? Ou falar sobre. Claro que a gente não sabe tudo, mas o pouco que a gente tem de vivência aqui já dá para ter E uma, outra para coisa. passar algum conhecimento, né? Aqui para vocês. E outra coisa, se a gente também falhar, mano, não for, tipo, que nem agora, sumiu a palavra da cabeça. Gente, isso daí é uma coisa que a gente achava ridículo, Julgava. julgava muito, aprendi que não pode julgar. É uma coisa que depois que a gente migra, a gente Meu, entende a gente esquece palavras. muita palavra em português. Muita palavra. Às vezes está na ponta da língua, que nem eu, no caso, né? Como eu não falo japonês, né? Então, para mim, né, eu esqueço porque eu quase não falo, né? Eu só falo com brasileiro. No dia, em dias de semana, a gente não, eu não converso, né? Eu só converso em casa. Mas, assim, às vezes não sai a palavra. É, é verdade, quando a gente vê em alguns vídeos o pessoal que mora fora fala, eu não lembro como que fala tal palavra. É verdade. Então, gente, vamos ficando por aqui então. O vidinho tá comprido, mas aí a gente vai. Vocês vão comentando aí para dar Fala essa pra força pra gente gente. o que vocês estão achando também. Deixa nem que se for um coraçãozinho Ajuda num bem. comentário, já ajuda para entregar para mais pessoas, né? E De alguma outra, forma pode ajudar gente, alguém. e é para incentivar a gente também, porque, meu, é legal a gente ver que tem gente assistindo, a gente quer ajudar, tipo, que ninguém tem intenção de vir. Então, isso aí ajuda muito. E a gente vê que vocês estão vendo para matar a saudade também. De alguma forma também, além da gente registrar, né, deixar registrado aqui a nossa vivência, acaba que quem gosta, quem conhece a gente, né, acaba tendo acesso, né, ao que a gente está vivendo aqui. Porque De uma infelizmente o horário forma, aqui é corrido, não, meu, não é não dá sempre que para a falar gente com todo consegue falar com mundo, todo mundo. Tipo, de final de semana a gente fala com a família. Aí, tipo, tem dia que os amigos mais próximos, tipo, liga. Meu, mas tem mas é gente bem que corrido. demora muito pra gente conseguir falar, tá? Então, por Aqui é aqui um dá pra meio gente. de ter essa conexão, E né? acompanha a gente no Instagram também. No Instagram a gente Vamos posta deixar nosso arroba aí, que nossos dia a a dias. gente geralmente posta alguma coisinha diferente, outra. Eu costumo postar mais do que ele, né? Mas vamos ver se ele começa a postar agora, né? E aí vai mandando pra gente se vocês têm alguma pergunta, algo que a gente possa tirar dúvida, E manda pra gente. curiosidades.
dúvidas, Curiosidade, pode tudo. mandar, porque Tem bastante. tem muita. Certo, família? Obrigada por assistir, deixe seu like Tamo junto! e até a próxima. Dá tchau. 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 Deixa o like.